Bom dia, gente. A paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Começando aqui mais um vídeo pro nosso cantinho da Sul, né? Tô aqui no meu cantinho, aqui junto dos meus pintinhos, junto da minha palmeirinha. E é isso, né? Criei esse canal pra gente falar um pouquinho de Jesus e da sua palavra, inclui também plantações, hortinha, comidas, receitinhas e o que o Senhor colocar assim no meu coração, né? É isso, meus amados. Sabemos que estamos vivendo tempos difíceis, né, na Terra. Sabemos que não está sendo fácil, né? Os últimos dias, a palavra do Senhor, né, ela está se cumprindo. A cada dia nós estamos vendo, né, o cumprimento das escrituras nas pessoas, na Terra, na atmosfera, nas enfermidades, né? De todas as formas ela está se cumprindo, né, meu povo? E é isso. E vamos agora para o momento da palavra, né? Estou aqui com a minha espada. Aí vamos ler em Mateus 24, né? Mateus 24, meu povo, relata sobre esses acontecimentos, né? Que vai acontecer, né? Já está se cumprindo, né? Na palavra do Senhor, nos últimos dias, nas últimas horas, né? Essa palavra é para a igreja, sim, é mais para a igreja, mas é para que o nome do Senhor ele venha a ser glorificado, né? Para que as pessoas incrédulas venham crer mais, né? Que Jesus é a verdade. Jesus, ele veio a este mundo, já subiu ao céu, está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, mas ele deixou a sua palavra para se cumprir até o tempo de ele retornar, né? Para buscar aqueles a quem ele deixou aqui, aqueles a quem ele amou muito e ama, né? A sua igreja, a sua amada igreja. Então vamos ler aqui um pouquinho a palavra do Senhor. Está escrito em Mateus, capítulo de número 24, que diz assim: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. No versículo 3: E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, e em particular, dizendo: Dize-nos quando serão estas cores e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. E Jesus respondeu e disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo e enganarão a muitos. E ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olhai, não vos assustei, porque é mistério que isso tudo aconteça. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e peste e terremotos em vários lugares, né? Então nós vemos que Jesus ele já tinha deixado escrito, né? Ele estava ali no Monte das Oliveiras e os discípulos o chamaram e perguntaram: Dize-me-nos, mestre, qual será o tempo que acontecerá essas coisas? E ele falou: Acautelai-vos, vigiai, que virão muitos em meu nome, né? Virá ainda muitos no nome de Jesus, até dizendo, se passando por Jesus, ou se passando por algum
profeta, né? Alguém que faça milagres, prodígios, como já está acontecendo, né? Muitos ainda virão em meu nome, né? Se intitulando como Jesus. E Jesus, ele falou para a gente, para os discípulos se acautelar, que muitas coisas ainda iriam acontecer, né? Antes da sua vinda chegar. Mas nós sabemos que já está bem perto. E ele disse: ouvireis de guerra e rumores de guerras, né? As guerras estão aí. Guerra por dinheiro, guerra por sociedade, guerra por prazer de matar, né? Muita gente vê guerra, pensa que é por dinheiro, não é. É por ambição, por fama, por querer estar na auge, querer ser a liderança maior do mundo, né? E querer ser o maior, os países assim, maiores, né? Da população mundial. Aí luta para destruir, né, o mundo. Mas Jesus falou que isso iria acontecer, né? Jesus, ele nos disse que essas coisas iriam acontecer. E ele falou sobre muita fome, que ia ter pestes. Nós podemos ver o tempo, né, da pandemia, que muitas e muitas vidas foram ceifadas, as pessoas ficaram ali meio atemerosas de viverem dentro dos seus apartamentos, trancadas. Dentro dos seus apartamentos trancados, né? Tendo que usar máscara, tendo que se limpar, se higienizar, né, o tempo todo com o álcool em gel, muitas horas ter que usar até luvas, né? E foi aquela tribulação, né, na terra, em toda a terra, em todo o continente mundial, porque não foi só aqui no Brasil, porque eu estou falando com vocês daqui do Brasil, mas foi no mundo inteiro, né, a pandemia. E muitos passaram a crer em Jesus no momento da aflição, da angústia, achando que não tinha jeito, que não tinha solução. Mas Jesus enviou a solução e ele cessou, né, a praga, como várias e várias vezes ele tinha cessado a praga, né, como foi no Egito, que Jesus ele enviou as pragas e ele mesmo cessou. Mas o coração do homem é um coração mau, é um coração enganoso, é um coração duro, né, que precisa muitas vezes Deus ferir para que ele se volte para a palavra do Senhor, para que ele se volte para Jesus. E logo após que vem tamanha aflição, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, o homem começa a pecar de novo. E o homem começa a rejeitar o Criador. E o homem começa a blasfemar do seu Criador. E o homem começa a xingar o seu Criador. E o homem começa a desacreditar do seu Criador. E o homem começa a desonrar o seu Criador, né? Ele começa até a xingar o seu Criador. Mas, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, a pandemia e as pestes veio para mostrar que quem está no controle de tudo é Deus. Quando Ele manda, Ele garante. Ele manda ainda na terra, né? Ele ainda manda ainda na terra. Ele tem o controle de tudo, de nossas vidas. E o homem precisa, né, se voltar mais para Jesus. Porque quanto mais Deus castiga, Deus pune, mais o povo se torna rebelde. Mais o povo se torna carnal, escarnecedor das coisas de Deus, né? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E Jesus falou também: então vos hão de entregar para serem atormentados e matar-vos-ão, e serei odiado de todas as gentes por causa do meu nome. A igreja será perseguida, a igreja já é perseguida e muito, né? Onde quer que você more, se você é um cristão verdadeiro, se você é um cristão que vive, né, as escrituras do Pai, as escrituras do Senhor, você é perseguido, você é desprezado, você está sendo ali perseguido, você está incomodando por causa da tua luz, por causa que você procura viver uma vida de retidão diante do Pai, né, diante do Senhor. Aí incomoda as trevas, as pessoas começam a se incomodar com a tua presença, né? As pessoas começam a se irar do nada, né? Te ver com olhos maus, planejar
astutas, ciladas contra a tua vida, para fechar as portas para você, para te destruir de alguma forma, porque você está fazendo a vontade do Senhor, né? Estão vendo em você diferença. Aí começa a vir tamanha perseguição. Mas Jesus fala de uma perseguição muito grande que virá na igreja do Senhor. E essa perseguição é para a morte. Essa perseguição é de ódio mortal. Eles nos odiarão ao ponto de realmente tirar as nossas próprias vidas, né? E de dizer que está fazendo um favor, que os crentes dava trabalho, que os crentes eram contra, né? A prosperidade, a democracia, que os crentes eram é, contra o desenvolvimento, né? O desenvolvimento. É isso que eles vão mentir, né? Porque a Bíblia diz que eles vão mentir, eles vão dar desculpa porque matou aquelas pessoas. Eles vão dar desculpas dizendo que as pessoas estão provocando um mal a eles, que estão sendo pessoas que ameaçadoras, né? De males, né? Mas nós sabemos, né, nós cristãos verdadeiros, sabemos que esta perseguição está perto de vir, né? E Jesus falou que logo após esta grande perseguição, haverá um sinal muito grande, que as mulheres grávidas estarão perdendo seus bebês, as barrigas murcharão do nada, os bebezinhos até 2 anos sumirão, e será um grande sinal que Jesus vai voltar, que as trombetas vão tocar. E então ele fala, logo segue lá Mateus 24, para falar aqui, ó. E surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. É o que está acontecendo, né? O amor se esfriou. Até muitas vezes daquelas pessoas que eram grandes na fé, que eram famosos, que eram cantores, que eram levitas, que eram pastores, pregadores de renome, nós podemos contemplar esfriando a fé, né? A fé morrendo, já se tornando pessoas carnais, pessoas seculares, né? Muitas vezes só meramente religiosos, que ainda levam algum tipo de placa de igreja, mas já não tem mais a presença de Deus, né? Porque a palavra de Deus está se cumprindo. E aqui o que mais diz aqui, ó, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, e então virá o fim, né? Como o evangelho já está sendo proclamado em tudo quanto é jeito, né? É redes sociais, é WhatsApp, é de todas as formas, é através de mensagem, através de tudo, de todas as formas que você menos imagina, o evangelho está sendo pregado, viu? Então não tem como você dar desculpa naquele grande dia que não ouviu a palavra do Senhor, né? Que não ouviu o evangelho, né? Então, meus irmãos, vamos nos preparar, né? Porque Jesus já está às portas. Jesus, ele está vindo, né, para buscar a sua amada igreja, né? Ele está vindo para buscar o seu povo que ele deixou, né? Ele deixou porque ele falou, ó, já está preparado lá, mas eu só venho buscar vocês na hora certa, né? Já está preparado, né? A cidade santa, ela não está sendo preparada, ela já está lá, só esperando a igreja para morar lá, né? Lugar que a Bíblia nos relata que não haverá mais dor, nem sofrimento, nem choro, que as primeiras coisas se passaram e esse que se fez tudo novo. Será que você e eu está preparado para morar num lugar tão bonito desse? Será que você e eu está preparado para passar a eternidade com Jesus, com Cristo, com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, né? Lá encontraremos nossos irmãos apóstolos, né? Que foram sofridos aqui nesta terra, esquartejados, morreram de mortes tenebrosas, brutais, por amor do Evangelho, né? Será que você ainda está neste Evangelho de cruz? Será que você ainda está neste Evangelho levando a tua cruz até chegar o grande dia que Deus tirará a tua recompensa? Então, meus irmãos, esta foi a palavra. Espero que vocês tenham gostado, né, desta palavrinha que Su colocou aqui, Deus colocou no meu coração, colocou esse canal aqui, né, o Cantinho da Su.
para nós trazermos muita cor ao Evangelho, principalmente nossas hortinhas. Olha como tá bonitinho, gente, olha, olha. O nosso cantinho, olha. Ai, que maravilha. E é isso, devemos viver assim, né? Temendo ao Senhor e apressando a sua vinda, porque os dias estão difíceis, não tá fácil, né? Nem para aquele que diz servir ao inimigo está fácil, né? Não está fácil também para eles, mas eles não querem se dobrar ao Senhor. Mas que esta palavra, né, desta manhã, venha te encher de alegria, venha te renovar, venha renovar tuas forças. Você que está afastado da casa do Senhor, você que está afastado de Jesus, volta, volta correndo, renova a tua aliança, faz uma nova aliança com Jesus, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo e anda em retidão, e anda em santidade, fazendo a vontade do Pai, né? Espera com paciência no Senhor e Ele concederá, né, o que deseja o teu coração. Gente, esse foi o vídeo de hoje, né? Espero que tenham gostado. Se inscreve no meu canal, Cantinho da Su. E, gente, até o nosso próximo vídeo. Beijão, meus amores. Até logo.